Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, bem-vindo por aqui. Ei, Johnny, tá bom? Boa tarde, gente, como é que vocês estão aí? Aqui tá tudo bom, comigo pelo menos, colegas aqui, o José Carlos e Bia, Murilo, tudo bem, galera? Tudo bom? Beleza, doutor, tomando um cafezinho aqui. Graças a Deus, Murilo continua com 1,62 m. Ele agora cresceu ele tá com perna, 1,63 né? Só de perna, segundo a Bia. Doutor Henrique, o pessoal tá bem preocupado. O pessoal tá bem preocupado aqui. O nosso ouvinte Lando mandou uma pergunta para o senhor, que é a seguinte, ele já fez 2 cirurgias de hérnia de umbigo, sentia muitas dores, principalmente nos testículos, quando ele praticava esportes. E aí diziam para ele que essa dor é uma dor até parecida com... Ele fala que é uma dor que parece uma cólica muito forte. E ele pergunta se essa dor nos testículos tem a ver com a hérnia de umbigo, com a cirurgia que ele fez depois também. A chance de ter a ver com a hérnia de umbigo é menor, mas deixa eu fazer uma referência importante, acho que a Bia vai gostar da comparação. Aquilo que a gente, homem, acha que é frescura de mulher, quando elas têm cólica menstrual, elas têm mais ou menos uma vez por mês o chute no saco, é mais ou menos isso que elas sentem, para os homens entenderem a dimensão que pode chegar uma cólica menstrual. É mais ou menos aquela cólica intestinal forte, é aquilo que as mulheres sentem. Não é fácil então, não, o que Bia, o que é isso? A gente tem um tecido, da vez passada nós conversamos isso agora, na semana passada. A gente tem, o intestino da gente, Johnny, é mais ou menos como se fosse uma bandeirola dessa de festa junina, só que ao inverso. Ao invés de eu pregar o barbante, eu vou fazer do barbante como se fosse o tubo do intestino. Então o barbante das bandeirolas, ele é o tubo do intestino. E a bandeirola é uma espécie de plástico, é uma espécie de tecido gorduroso que fica pregado na parede do abdômen. Então, o intestino ele é solto dentro da barriga, mas ao mesmo tempo ele é preguiado, ele é pregadinho assim nas paredes do abdômen, tanto na parede das costas quanto alguma coisa na parede do abdômen. Esse tecido, que é como se fosse a bandeirola segurando suspenso o intestino, ele é chamado de peritônio. E na maioria das vezes as cólicas que a gente sente de dor são relacionadas a um nervinho que encosta no peritônio. Então o peritônio dói a beça. Quando a gente é recém-nato, os homens recém-nascidos, o testículo, que é o ovo da gente, ele desce de dentro da cavidade abdominal, ele desce de dentro da barriga da gente para o saco. Quando ele desce, ele arrasta com ele um saquinho desse, uma bandeirola dessa, um tecido, uma gordura dessa. Então, quando você toma uma bolada no saco, nada mais está doendo do que o peritônio. Então, respondendo a pergunta dele, tem a ver especificamente com a hérnia de umbigo lá em cima? Provavelmente não. Mas existe a possibilidade de eu ter outros tipos de hérnia ou outros distúrbios que fazem essa sensação da dor e cólica? Existe. Existe torção do testículo, existe hérnia testicular, existe hérnia inguinal que pode doer. Então, geralmente, quem tem uma hérnia, a gente procura outras, porque pode ser flacidez do abdômen como um todo. Então, existe a relação? Até existe, mas ela não é obrigatória. Doutor, o senhor já deve ter explicado aqui, mas o que é hérnia? Porque tem a hérnia de disco, tem a hérnia de umbigo, que a gente lembra que o umbigo fica pontudo, não é isso? Fica aquela barriga com... Isso. E hérnia de Ô, disco Johnny, na coluna, não tem nada a ver. Aí, explica não isso tem aí. nada a ver, mas a definição é isso aí mesmo. Se a gente entender a definição, a gente vai entender que tem hérnia para tudo quanto é lugar. Hérnia nada mais é do que eu ter um pedaço do meu corpo indo em direção, extravasando, pingando, invadindo outra região. Isso é hérnia. Então, nas hérnias abdominais que a gente está conversando agora, tanto a umbilical, é muito comum em mulher pós-gravidez, fazer aquele negócio que a gente chama de diástase do abdômen, né? Um lado do abdômen não gruda no outro mais, fica uma região toda aberta ali, que é a região que fica flácida por conta do crescimento do feto dentro da barriga dela, ou a hérnia inguinal, ou a hérnia escrotal. O que é isso? É o seu conteúdo do abdômen invadindo essas regiões. E geralmente esse conteúdo do abdômen é a tripa, é o nosso intestino.
ele extravasa para além da parede abdominal pelas hérnias. A hérnia discal, por exemplo, a hérnia da coluna, é que o disco que separa as vértebras são os ossos da coluna. Se você estiver aí no carro, em casa, palpa o indivíduo que está do seu lado aí nas costas, que você vai ver umas espinhazinhas. A cada 2, 3 centímetros tem mais ou menos o tamanho de um dedão ou um dedo indicador duro. Aquilo é a espinha do cara, aquilo ali é o osso do sujeito. Entre um osso daquele e outro, para que você tenha mobilidade, abaixar, levantar, torcer para um lado e para o outro, você tem um disco. É um disco como se fosse uma geleia, assim. Ele é como se fosse um... Já viu aquele jogador de hóquei que joga com aquele disquinho de hóquei? É exatamente aquilo ali, só que de um tecido todo fibroso, todo molinho. E aí ele é feito de um anel em volta que é mais forte e um núcleo por dentro dele que é mais molinho. Quando esse núcleo rompe o anel e começa a sair de dentro do disco, a gente chama de hérnia discal. Então a definição de hérnia é: está saindo algo de um lugar e indo para o outro dentro do corpo. E a depender de onde esteja, você dá a nomenclatura, você dá o nome pelo lugar. Hérnia discal é no disco, hérnia inguinal é na virilha, hérnia escrotal é no escroto, assim vai. O Gilson Fonseca está perguntando o seguinte: toda hérnia se rompe? E se sim, em que situações que isso acontece? Não, a hérnia não se rompe. O perigoso da hérnia, ela é invadir tanto, nas hérnias abdominais, ela invadir tanto essa parte de fora do nosso corpo, é ela passar tanto pelo abdômen. Quem está nos escutando conhece algum caso, com certeza. A gente chama isso de hérnia encarcerada. O que é isso? Passou tanto intestino pela hérnia, que a hérnia estrangula aquele intestino. Porque pensa comigo, Johnny, 100% do que você come vai passar por 100% do intestino. Ou seja, o que você coloca pela boca vai sair pelo ânus, não tem escolha. Você imagina eu pegar uma mangueira e chegar numa grade, dobrar essa mangueira e passar na grade. Uma determinada hora, essa mangueira que eu estou passando pela grade, a água pode ir, mas pode não conseguir voltar pela grade. E aí aquela parte da mangueira que está lá do lado de fora da grade, ela vai engurgitando, ela vai ficando cada vez mais inchada, porque o conteúdo conseguiu ir, mas não está conseguindo sair lá de dentro. Então a hérnia acaba encarcerando, acaba estrangulando, e aí dá uma dor danada, tem que operar de imediato, às vezes faz até sofrimento desse intestino que passou por lá, precisa tirar um pedaço e tudo mais. Então ela explode? Não, ela não explode não. Mais comum de acontecer, e infelizmente acontece, é isso, é que ela passa demais e o conteúdo fica lá dentro, aí faz tipo um apendicite, faz o mesmo mecanismo da apendicite, sofre, fica putrefado aquele alimento que passou pela hérnia e não conseguiu voltar para o trânsito intestinal normal. Doutor, Daniela Amorim perguntando o seguinte: meu marido tem hérnia umbilical, ele pode fazer musculação ou ela é contraindicada? E se pode, quais exercícios são mais indicados? Ótima pergunta. Quem tem hérnia não pode fazer esforço em valsalva, que a gente chama. Quem tem hérnia abdominal, ou umbilical, ou inguinal, ou escrotal, não pode fazer a força de fazer cocô. Aquela força que você faz sem respirar, ela é super danosa. Por quê? Porque ela aumenta a pressão dentro do abdômen. Quando você faz aquela força, imediatamente seu abdômen sobe. É melhor não repetir, senão nós vamos ser demitidos, né, Johnny? Aqui. Ela que aumenta. Pode tomar um remedinho para ajudar, né? Não, e o sujeito, na hora de fazer atividade física, ele tem que saber respirar com a atividade física, porque se ele aumentar a pressão no abdômen, ele aumenta a quantidade de intestino que vai querer sair pela hérnia. Afinal de contas, a hérnia é um buraco na barriga, vai sair por menor pressão. E o sujeito que tem tamanho de hérnia muito grande, ou essa hérnia é comum que ela saia, esse sujeito prioritariamente opera primeiro, corrige primeiro para depois fazer atividade física. Doutor Henrique, tem uma cirurgia em que é colocada uma tela, não é? Nessa hérnia umbilical. Exato. Ela é uma cura ou não? O paciente ainda vai ter que ficar tomando cuidado depois com isso? Não, sempre tomar cuidado. Aquela região é uma região enfraquecida com tela ou sem tela. Qual é a graça da tela?
é como se você pegasse um saco plástico e na hora de você consertar um cano com água vazando, você pega o saco plástico, tampa o cano, não vai sair mais a água e você tem tempo para corrigir com mais facilidade. Esse tempo não só durante a cirurgia, como no pós-operatório. Você tem aí um anteparo fechando aquele buraquinho que você tinha na barriga que permitia que o intestino saísse. E agora você tem uma tela protegendo para não sair. Mas é uma região mais enfraquecida. Então, tem gente que coloca a tela e entra em falência da tela e volta a ter hérnia? Tem. Geralmente o cara que não se cuidou, não emagreceu, não fez atividade física, continua comendo de forma errada, fazendo as coisas de forma errada, esse cara geralmente vai falhar a hérnia. Então a hérnia não é uma solução, a não ser que ela venha junto com o hábito. Uhum. Às vezes a gente vê mais homens, né, com aquela pontinha na barriga ali sofrendo de hérnia do que mulher. É só uma percepção ou de fato os homens são mais suscetíveis, doutor? De fato é mais suscetível. E a explicação está clara, né? O homem é mais sedentário, a gordura abdominal do homem é maior, o homem é um cara de estrutura maior, então ele percebe menos que ele está aumentando o volume abdominal. A mulher tem uma preocupação até estética maior, então é uma percepção verdadeira. Assim, a gente vê mais hérnia umbilical em homem do que em mulher. Agora é um número avassalador maior? Não. E o tratamento é exatamente igual, viu, Johnny? Então, para quem está nos escutando aí, homem e mulher trata-se do mesmo jeito. Doutor Henrique, e o tratamento é cirúrgico, inclusive. Tratamento cirúrgico. Muito obrigado por conversar com a gente. Já está acabando aqui. Aquelas perguntas que foram chegando, a gente deixa para a semana que vem. Obrigado, viu? Estaremos juntos, viu? Boa semana para todo mundo. Vão com Deus. Bom descanso para vocês aí.